dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de um programa muito especial, eu dei um spoiler na sexta e a gente vai cumprir. Mas não vou dar muitos spoilers ainda, mas a gente tem convidado em entrevista hoje no ICL Mercado. Eu vou já dar bom dia para André, para a gente não perder muito tempo. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje a gente vai fazer um grande balanço aqui sobre o que aconteceu até agora com o governo Lula aí. Então fiquem ligados aí, porque vai ser bem interessante. A gente vai falar hoje com o Luiz Nassif sobre todo esse caso. Mas antes de tudo isso, Débora, vamos passar para a agenda do dia para o nosso telespectador ficar sabendo o que vai acontecer? Bom, hoje uma agenda diferente de sexta com o Brasil bem presente. Se estavam faltando indicadores brasileiros na agenda, hoje eles estão aí de sobra. Então vamos ver o que sai hoje na segunda-feira na nossa agenda. Às 6 horas da manhã já saiu o índice IFO de clima de negócios na Alemanha. A partir das 8 a gente tem IPCS da terceira quadricemana de novembro, até porque novembro ainda não acabou. Então é aquela medição das semanas, medição da FGV. Em seguida, a gente tem confiança do consumidor de novembro, também medição da FGV, e transações correntes e investimento estrangeiro direto de outubro, aqui os 2 pontos do Banco Central. Então, essas divulgações saem até às 8 da manhã. Às 8h25, a gente já tem o nosso conhecido relatório Focus. Então, amanhã, como hoje a gente tem a participação especial, amanhã a gente vai trazer todos esses pontos para discutir com vocês como é que está o humor do mercado. Amanhã também sai IPCA 15, então uma agenda bem recheada essa semana. Aqui então, relatório Focus, índice de atividade nacional do Fed de Chicago, às 10h30 da manhã nos Estados Unidos, e a nossa conhecida balança comercial semanal, também já tradicional das segundas-feiras. Então hoje uma agenda bem voltada para indicadores brasileiros, muitos indicadores do Banco Central e alguns da FGV, que também já são velhos conhecidos nossos. Vamos então agora já partir para a nossa entrevista aí, que a gente vai falar agora com o Luiz Nassif, jornalista, escritor, músico brasileiro aí, um jornalista especializado em economia. Então, professor Luiz Nassif, bom dia para você, tudo bem com você? Bom dia e parabéns pelo levantamento de indicadores aí que vocês têm e pela competente análise aí que eu assisti no programa anterior. Oh, muito obrigado aí, professor. Vamos falar uma coisa assim, vamos fazer primeiro assim, um levantamento geral sobre tudo que está acontecendo aqui na economia brasileira, né? Qual que você faz assim, um balanço geral da economia brasileira, né? Porque, na nossa opinião, parece que ela está indo bem, desemprego baixo, precisa de uma melhor qualidade, claro, mas PIB voando, setor de serviços e indústria indo muito bem. Uma inflação de alimentos um pouco chata, mas nada fora do comum, mas ao mesmo tempo parece que a população brasileira está com uma percepção difícil assim, de conseguir enxergar isso como algo bom. Assim. O que você faz aí em relação a esse balanço como um todo? Aquela questão, né? Quando você faz você tem o estado de espírito da população, ele é muito influenciado pela expectativa. Então, pela expectativa de melhora. Eu estou numa situação hoje que um pouco melhor do que foi no passado, mas eu não sei como vai ser no futuro. Eu vou dar um exemplo para vocês muito claro de 2 momentos aí. Quando você pega o final dos anos 70, por exemplo, os metalúrgicos do ABC tinham uma situação econômica muito melhor que no início dos anos 70, em função da industrialização. E, no entanto, havia todo um mal-estar generalizado. Por quê? Porque não havia perspectiva para adiante. Esse mesmo processo ocorreu com a Dilma. Quando começa aquela campanha de 2013 contra a Dilma, a situação econômica estava boa. A situação das famílias boa. Você tinha um preconceito no ar, você tinha já os algoritmos funcionando, mas você não tinha uma expectativa de melhora no futuro. Então o governo conseguiu bons resultados, muito devido aí àquele orçamento especial aprovado pelo Haddad, bem no início do governo, permitiu um aumento dos gastos públicos, permitiu uma melhora da economia, um PIB que surpreendeu todo mundo, aí uma melhoria do emprego, uma melhoria da indústria, serviços, como vocês têm mostrado aí, mas não permitiu. Você tem dois problemas aí. Primeiro, o governo como um todo não conseguiu desenvolver o sonho, que o Lula desenvolveu muito, né? Especialmente naquele período 2007, 2008, 2010,
onde ele comandou aí uma recuperação, o enfrentamento da crise mundial, que foi histórica. Aquele Lula de 2008, 2010, talvez tenha sido o maior momento da história moderna do Brasil, depois do Juscelino lá atrás. Então ele não conseguiu repetir, digamos, essa definição do sonho. Você não tem uma marca do governo. Você tem um ministério muito fraco, sem criatividade, sem inovação, e tem uma imprensa que joga pesado contra, tem um mercado que cria um conjunto de armadilhas aí no dia a dia com a taxa Selic, e principalmente quando você faz um cenário para o próximo ano, você tem um conjunto de incógnitas aí aparecendo que preocupam muito. Nassif, Por exemplo, você tem... Desculpa, pode falar. Pois não. Não, pode continuar. Completa o pensamento, que aí eu já puxo o gancho. Vamos pegar. Nós tivemos as eleições aí de 2024 que mostraram um crescimento muito grande da direita. O que está ocorrendo hoje, por exemplo, no campo militar, está sendo jogado ao mar aí essa parte mais intragável da ultradireita, os golpistas, os generais golpistas, o Bolsonaro e tudo, mas está abrindo espaço aí, sai o Bolsonaro, fica o bolsonarismo, abre espaço aí para Tarcísio de Freitas e outros aí. Nós temos, em relação ao comportamento das empresas e dos consumidores, problemas sérios aí com... Essa taxa de juros está desorganizando toda a economia. Então, você tem um problema sério aí de volta da inadimplência dos consumidores e das empresas também. Um aumento da recuperação judicial. O governo chega, ele entra, ele faz aquele acerto lá da inadimplência, que foi muito bem feito, aquela operação com os bancos. Então, você limpa a carteira dos bancos. Mas com essa taxa Selic terrível, do lado do consumidor, o que os bancos fazem? Eles criam expedientes aí para endividamento, com essa história de 10 vezes sem juros, essa maluquice toda aí, volta o endividamento de pessoa física, e quando você chega no momento de dar o salto, quando que uma economia dá o salto? Quando você tem a indústria batendo na capacidade instalada e tomando decisão de investimento. Daí ela investe, amplia a capacidade instalada, esse é o salto do crescimento. Quando você joga uma taxa Selic nesse nível, uma taxa futura extremamente elevada, você tem dois comportamentos das empresas. A empresa que tem dinheiro em caixa fala, eu vou aplicar no meu negócio aqui, que eu não vou ter um retorno dessa ordem, eu vou aplicar em títulos públicos sem risco. E vai para títulos públicos. A empresa que não tem recursos não vai pegar um endividamento, você com algumas brechas do BNDES, para poder estabelecer aí um aumento da capacidade produtiva. Então, a oferta fica paralisada. A oferta fica paralisada. E a capacidade do consumidor, aí, com essa volta do endividamento, fica incapacitada. Então, do ponto de vista, digamos, da atividade real, você vai ter esses empecilhos. Do ponto de vista de mercado, você tem o controle absoluto aí da dívida pública pela Faria Lima. E você vai ter muitos fatores aí de instabilidade para o próximo ano. A eleição do Trump traz fatores de instabilidade de todo lado. Traz para a balança comercial brasileira, já que os Estados Unidos é o segundo mercado, mas é um mercado para produtos mais acabados. O Trump ameaçando interferir até no Federal Reserve. Você tem dois movimentos do Trump que vão atrair dólares para lá. Um é o que ele está prometendo aí de isenção fiscal, redução de tributos para as empresas, e outro, as tarifas em cima de importados, que vai ter reflexos sobre a inflação americana também. E esses reflexos sobre a inflação americana vão levar a um aumento de taxa de juros. Quando você chega na Europa com o próprio fato dos Estados Unidos, do Trump, acenar com redução de ajuda militar para a Europa, vai fazer com que as economias europeias tenham enormes gastos aí na parte bélica. Economias que já estão derrubadas aí, Alemanha e outras aí, sem perspectiva de cara assim, de uma pacificação, especialmente em relação ao Oriente Médio. Então você tem um campo internacional enrolado, as próprias relações China e Estados Unidos, à medida que os Estados Unidos coloquem
tarifas muito elevadas para a China, pode desviar a produção para outros países, no caso do Brasil, ou pode haver algum acordo aí para a China adquirir bens agrícolas dos Estados Unidos, prejudicando as exportações brasileiras. Então, digamos, os fatores que permitem a Faria Lima fazer o seu jogo de estabilidade estão muito presentes no ar aí também. Sabe? Fora o fato de que você tem aí os fundos multimercado e tudo que vão ficar muito afetados se a economia não repetir o desempenho desse ano, que é o que está aparecendo aí. E daí você tem no centro de tudo a taxa Selic, que acaba levando a essas armadilhas gerais aí, né? Você falou de um ponto, acho que importantíssimo, que a gente também sempre fala, que é justamente essa taxa Selic estrangulando principalmente a economia urbana. A gente vê, inclusive, esses desafios, tanto do lado do consumidor, como você falou, na parte de crédito, porque o crédito vai ficar mais enxuto e mais caro, isso vai dar uma enxugada no consumo. Tem também ali a pessoa com uma certa incerteza se vai continuar ou não tendo aquele patamar de renda, que hoje é o que está puxando a expectativa para cima, mas isso pode mudar com uma inversão ali da taxa Selic, e do lado da empresa justamente essa competição, que é muito difícil de bater, de você ganhar 13% num pré-fixado para 3 anos, você ganhar 12% quase na nossa taxa Selic vigente. Então tem essas pressões também do lado da oferta, porque fica realmente difícil de competir e colocar seu dinheiro em risco, sendo que você pode ganhar mais facilmente ali, né, com um título público que vai te trazer um risco mínimo. E tem também essa questão da inadimplência que você colocou, que veio também para diminuir o crédito das famílias. Então a gente vê esse cenário mais nebuloso. E aí já puxando um gancho disso, porque muito desse cenário vem sendo construído com uma narrativa aí de veículos hegemônicos, acho que do mercado financeiro também, de pressionar a taxa de juros para cima, de pressionar a inflação para cima por meio do câmbio também, porque tem essa pressão. E eu quero puxar justamente essa linha, até pensando numa avaliação do Ministério da Fazenda, porque a gente tem ali o Ministério da Fazenda acenando para o mercado financeiro, colocando essa busca incansável pelo arcabouço fiscal. Então tem todo esse aceno dizendo que vai ser cumprido o arcabouço fiscal, só que isso vai ser feito por meio ali do corte de gastos. Então o primeiro ponto que eu queria puxar aqui é essa avaliação desse aceno e desses cortes de gastos que a gente ainda não conhece, a gente deve conhecer ainda essa semana, mas não temos aí a magnitude e o detalhamento desse pacote de cortes. E, ao mesmo tempo, o ministro Fernando Haddad colocando ali, abrindo a planilha, né, como a gente está falando, dos benefícios tributários. Então, esses dois pontos na sua avaliação, como é que você vê essas duas atitudes do Ministério da Fazenda e a pressão cambial mesmo, e por meio de juros do mercado financeiro, porque, na minha visão, pelo menos, existe uma desigualdade, um desequilíbrio entre governos anteriores em relação ao fiscal, da cobrança e da pressão feita, e em relação ao governo vigente. Então, eu queria entender de você como é que você avalia toda essa situação e essa pressão, principalmente do mercado financeiro, em cima de juros e câmbio. Quando você vê a vulnerabilidade do governo Lula, ele pega, primeiro, um Estado destroçado. O orçamento você conseguiu resolver num primeiro momento, com aquele orçamento extraordinário. Você tem Forças Armadas, cá para nós. O que está ocorrendo hoje, você está jogando ao mar aquela parte mais maluca das Forças Armadas, mas elas continuam institucionalmente aí, em cima de um candidato, ou de um modelo, ou de um movimento político muito poderoso. O bolsonarismo continua vivo aí. E o Supremo, quando ele permitiu o impeachment da Dilma, ele criou uma vulnerabilidade terrível para o presidencialismo, que ele passou a aceitar impeachment sem crime de responsabilidade. Então, tudo isso criou uma situação muito vulnerável para o governo. E o Haddad, o que ele está fazendo, num primeiro momento, atendendo, aquele negócio, governar é você atender a pressão, a quem faz a pressão maior aí, né? O Haddad atendeu essa pressão do mercado, o mercado mostrou uma capacidade e errou muito nas projeções também. Tem muito que o mercado fez também aí, foi erros de projeção aí em relação à PIB, em relação ao comportamento de empresas, mas a ideia do Lula de repetir 2008, 2010, ou seja, se eu fizer tudo certinho, fizer lição de casa e tudo, eu colho os frutos no último ano, as condições hoje são totalmente diferentes. O Lula de 2008, outro dia eu estava vendo um artigo que eu escrevi em 2006, comentando uma entrevista do Armínio Fraga, considerando que a meta de inflação colocada pelo Palocci foi muito apertada.
Por quê? Porque o Lula ele sempre teve essa questão de querer romper com a desconfiança do mercado em relação a ele. O Lula é o maior negociador, o maior pacificador que esse país... Não é o país. Quando você pega o G20, aí o Lula é o símbolo mundial da pacificação, do uso das instituições de uma forma democrática para resolver problemas sociais e tudo aí. Mas aqui no país, aí, a maneira como a imprensa passou a atuar em relação ao Lula mostra o atraso institucional brasileiro. Né? Não basta você dar o que o mercado quer, você tem que privatizar a Petrobras, tem que privatizar... Você pega agora o que vai acontecer no setor elétrico, todos os problemas do setor elétrico decorrentes desse desmonte feito nesse período. Né? Então, digamos, todas essas vulnerabilidades fez com que o Haddad, quando começa a querer cortar e tudo, ele vai desagregando a base de apoio do Lula, sem conquistar a direita. Ele não conquista a direita e se enfraquece junto à esquerda. Aparentemente, acordou agora aqui, quando ele divulga essa relação. Aliás, se pegar entrevistas antigas do Haddad, ele sempre apresentou essa apropriação do orçamento pelos setores influentes da economia como um dos grandes problemas nacionais. Né? Então, ele coloca isso, ele deixou para o ano que vem essa questão aí da tributação sobre grandes fortunas, ele vai ter que, de alguma forma, antecipar essa discussão. Eu tenho a impressão que esses cortes virão com a tentativa de cortar também privilégios aí de setores econômicos. O grande problema aí é que, quando bate no Congresso, o Congresso segura. Então, você vê que é uma situação muito vulnerável aí para 2026. O pessoal fala, não, você pega o Kassab, que é um cara que tem uma boa intuição política, fala, não, Tarcísio é para 2030, para 2026 o Lula ainda é imbatível. Eu tenho minhas dúvidas. E, de alguma maneira, o governo não conseguiu. Veja bem, o orçamento é fundamental para você definir uma estratégia de governo. Mas um presidente ele tem outras formas de poder. A palavra é um poder relevante. O discurso é um poder relevante. A capacidade de articular políticas públicas em cima dos atores públicos aqui é relevante. Por exemplo, o Brasil tem um baita de um potencial aí, que são aquelas estruturas de alcance nacional. Seja movimentos sociais, seja Sistema S, seja as associações comerciais, cooperativismo, os arranjos produtivos locais, o MST, a estrutura da Caixa Econômica, dos Correios, do Banco do Brasil, tudo isso permitiria a criação de políticas muito, muito produtivas para fazer contraponto a essa maluquice do empreendedorismo individual da direita como saída. A saída dos setores progressistas é o empreendedorismo coletivo, como faz o MST, como faz o cooperativismo, como fazem os arranjos produtivos locais. Então, é essa capacidade que tem os pequenos de se unir e de articular formas de defesa que são essenciais no momento em que o país o pequeno comércio enfrenta aí a competição das grandes plataformas, o diferencial de preço das grandes plataformas, a invasão chinesa. Mas até agora o que se vê é uma falta de criatividade total do governo para inovar. Lá atrás nós tivemos a Bolsa Família com a Teresa Campelo aí, que era uma fantástica formuladora. A parte da diplomacia comercial com o próprio Luiz Furlan e com o departamento comercial do Banco do Itamaraty, conquistando mercados do mundo. E, principalmente, a partir de 2008, aquele discurso de resistência do Lula. O Lula montou. Eu sempre brinco que o maior estadista brasileiro é o senhor Crise. Quando o senhor Crise baixa aqui, você rompe com os dogmas. O Lula, de 2008 a 2010, ele montou um grupo junto com a Dilma, Nelson Barbosa e outros aí, para sair pelo Brasil, resolvendo problemas aí, definindo formas que não seriam aceitas, digamos, em períodos de normalidade, como flexibilização tributária, acionando o Banco do Brasil em áreas onde você não tinha mais recursos para a agricultura. Um baita de um trabalho proativo e, principalmente, o uso intensivo das conferências nacionais. Tem um estudo do Instituto Roosevelt, muito interessante, americano, onde ele fala o seguinte: o que salva a democracia? O que salva a democracia é o aprofundamento da democracia.
Porque justamente esse avanço da ultradireita decorre dessa redução do papel do Estado, do papel social e tudo. E daí ele tenta buscar as melhores experiências no mundo de aprofundamento da democracia. Ele fala, no Ocidente não tem nenhuma, mas fora do Ocidente tem, e vem no Brasil. Eles não consideram o Brasil Ocidente, é só o pessoal do Faria Lima que considera. E fala, o Brasil tem as melhores experiências participativas, com as conferências nacionais, com os conselhos de participação. Então, eu apresento o Brasil, mas cadê? Outro dia eu fui em Brasília reclamando dessa falta de ativismo no governo, daí fui numa secretaria de mobilização social, que faz um trabalho interessante, mas não chega na população. Porque você tem, do ponto de vista de rede social, o governo não sabe atuar. Do ponto de vista da imprensa, eles voltaram ao mesmo padrão pré-impeachment. O Lula vai lá na ONU, faz um baita discurso em favor da recuperação, contra, digamos, o desmonte do multilateralismo, em favor do multilateralismo, e tudo termina o discurso, que é aplaudido por 5 minutos, aí todo mundo de pé, vem um repórter e fala, mas você não vai falar nada da Venezuela? Então, o país está num momento de perplexidade que você não tem aquele apito capaz de trazer uma coordenação geral. E quem tem esse potencial continua sendo Lula, por isso a gente espera que ele acorde. Para a gente finalizar aqui, professor, só tem mais 2 minutinhos aí, eu queria que você desse uma palavra final aí, então, sobre o que você está achando de tudo aí, governo Lula, perspectivas aí, uns 2 minutinhos aí para você dar a sua palavra final, por favor. Eu acho que o Lula sai extremamente fortalecido desse G20 aí, ele sai como um grande estadista mundial. Quando chega lá atrás, o reconhecimento interno do governo Lula veio do exterior, quando perceberam o tamanho do Bolsa Família. Eu acredito que para o próximo ano aí, ele acordou para essa questão do isolamento do governo. Não sei se vem uma reforma ministerial, mas eu tenho a impressão que o próprio pacote agora da próxima semana já vai acenar com essa isonomia maior aí em relação aí à tributação. Eu acredito que para o ano que vem possa surgir um renascimento aí daquele sentido de inovação de políticas públicas que marcou especialmente o segundo governo Lula e o início do governo Dilma até a crise de 2013. Então, só queria agradecer então a sua presença aí e falar para você dar um tchau aí para a nossa audiência então, tá certo, professor? Muito obrigado aí. Um grande abraço para vocês aí, parabéns pelo trabalho de vocês, pelo levantamento muito competente dos indicadores atuais aí que eu estava assistindo e por essa missão aí de levar boa informação financeira e econômica para um público que não tinha acesso. Tá certo, muito obrigado a você pelas palavras também. Débora, vamos vender o nosso curso aqui, porque na quinta-feira, aí, 8 horas da noite, vai ter o lançamento da nossa pós, gente. Finalmente a pós, e vai ser reconhecida pelo MEC, bem importante a gente lembrar isso, mas o ICL vai lançar sua pós aí em parceria com a FESP, a Faculdade de São Paulo aí de Economia e Sociologia. Muita gente importante já participou de lá. Então, gente, ó, nessa quinta-feira, 8 horas da noite, clica aqui em iclmercado.com.br e veja o lançamento da nossa pós. O Gessé Souza e o Eduardo Moreira aí vão lançar a pós para vocês ficarem atentos em tudo que é importante aí. Vai falar, vai explicar, vai mostrar aí que a nossa pós vai ser a mais crítica, revolucionária e fundamental para entender o Brasil que a gente já teve aí. Todo mundo estava cobrando aí e finalmente a gente vai realizar esse sonho, né, Débora? Então não se esqueçam, quinta-feira, às 8 horas da noite. E agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com o William Deluca e o Guga Noblar. A gente volta amanhã para trazer os indicadores, o relatório Focus, o termômetro da Bolsa. Amanhã tem IPCA 15 também, então a gente traz tudo isso, não vamos ficar devendo para vocês. Um beijão e até amanhã, pessoal. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. O ICL vai lançar uma pós-graduação com os melhores professores e professoras do país, por um valor quase que simbólico e cheio de vantagens para quem já é membro do ICL? Fato ou fake? Pois é, difícil de acreditar, mas é fato. E é mais do que isso ainda, em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes. É isso mesmo, pós reconhecida pelo MEC. É o próximo passo da revolução do ICL.
para você participar do lançamento, sabendo quais são essas pós, quais são os professores e professoras e as condições para você se inscrever e já no começo do ano que vem começar a cursar essa pós-graduação, dia 28 de novembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para saber dessas novidades. Participe do novo passo da revolução.